apresentação. E gostaria de, né, então, o quinto café do Cerrado, que o tema, né, a Simone vai falar sobre o manejo de biofilme em ferida. Então, em nome da SOBEST, né, seção DF, quero agradecer a Simone, né, por colaborar nessa noite de hoje, compartilhar seu conhecimento. A Simone é enfermeira estomoterapeuta, graduada em enfermagem pela Universidade Católica de Goiás, é especialista em enfermagem oncológica pela Universidade Federal de Goiás, estomoterapeuta pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, atualmente é enfermeira da Clínica Cirúrgica e Comissão de Pele do Hospital do Paranoac, da SES. E obrigada, Simone, com você. E a Simone também é empreendedora, né, na área de estomoterapia. Com você, Simone. Obrigada, Carmen, pela apresentação. Vocês estão vendo uma tela no meio aqui Está aparecendo alguma coisa para vocês aí? No meio da tela? Está aparecendo. Deixa eu só ver com o Alexandre aqui. Eu estou vendo seu slide. Mas tem uma caixinha. Aparece para você. Está aparecendo no... tá aparecendo no meu slide. Ué, parece que o som saiu. Oi, gente, voltei. Oi, Simone? Voltei, agora sim. Simone? Oi. Ah, tá, você consegue me ouvir, né? Tá, beleza. Eu só queria saber se estava certo aqui. O negócio, eu saí aqui, agora voltei. Desculpa, gente. Tecnologia dando aí um samba na gente nessas horas. Então, eu fico muito feliz, né, com a oportunidade de poder participar aí dessas discussões científicas, né, junto à SOBEST do DF, né, quero agradecer a Alexandra aí na organização desse evento e dizer o quanto isso é importante, né, para nós, enquanto profissionais, termos esse espaço para estar discutindo aí questões relacionadas à nossa prática clínica. A especialidade, né, a estomoterapia realmente me abriu um leque de oportunidades aí profissional, realmente existe aí um antes e um depois da estomoterapia. Hoje a minha prática clínica com certeza muda, né, o olhar, muda toda a atenção, então ter esse nominho aí embaixo, né, estomoterapia, é algo muito bom, maravilhoso, realmente dá um empoderamento profissional, só que junto com esse empoderamento vem as responsabilidades, né, então nós, os especialistas têm aí uma grande responsabilidade em estar disseminando conhecimento, em estar fazendo com que esse conhecimento chegue a todos os enfermeiros e que assim a gente possa fortalecer mais ainda a nossa profissão, né, o nosso reconhecimento perante toda a classe de saúde. Hoje nós vamos estar discutindo, então, um tema de muita relevância na área de tratamento de feridas, e aí eu quero agradecer a todos os colegas que estão aí nessa noite comigo para a gente falar sobre esse assunto, os colegas aí do Hospital do Paranoá, os colegas da especialização, que tem uma galera aí assistindo, muito obrigada, gente. Então, nós vamos falar desse tema, que é um tema
bem abrangente, com muitas controvérsias, com muitas dúvidas ainda sobre o assunto, tá? Então, é um tema de importância muito grande. Então, pode passar, Alexandra? Aqui, eu vou fazer um breve histórico sobre a questão dos biofilmes, né? Então, aí está errada a data, é 1673, esse Anthony van Leeuwenhoek, ele fez a primeira observação aí da agregação e fixação bacteriana na superfície dos dentes. Isso ainda a gente falando de bactéria, uma época muito remota que ainda não existia a existência de microscópio. Em 1800, o Robert Koch, ele estabeleceu uma relação de causa e consequência entre os micro-organismos e as doenças. Então, começou-se a entender que havia uma relação de doença e micro-organismos. E aí, em 1928, teve um marco aí na história da medicina, onde esse médico, Alexander Fleming, criou acidentalmente o primeiro antibiótico, né, que foi a penicilina, e aí também foi um grande marco para o combate desses micro-organismos que causavam doenças. Em 1943, Obel fez a primeira descrição, a primeira publicação mais detalhada do biofilme, relacionado aí a superfícies, né, a bactérias marinhas, no casco de navios, de superfícies, que incluía aí metal, vidro, plástico. Então, começou a observar-se que essas bactérias, elas viviam aderidas a essas superfícies. Em 1970, William Costerton, que usou pela primeira vez esse termo, biofilme. Então, assim, 1970, se a gente for pensar numa linha de história, é algo muito recente, né? Então, ele descreveu pela primeira vez esse termo biofilme, usou para descrever aí as bactérias aderentes às superfícies e envolto, protegido por um glicocálice autoproduzido. Até então, acreditava-se que esse glicocálice era produzido pelas bactérias e através de técnicas de microscopia já mais sofisticada, e aí com o avanço da tecnologia, eles conseguiram observar isso de forma mais concreta. Pode passar. E aí, em 2008, é que realmente o termo biofilme foi usado na verdade, foi confirmado aí a presença dos biofilmes nas bactérias, dos biofilmes nas feridas, né? Então, vejam que é um assunto muito recente, de 2008 para cá, onde realmente nós tivemos estudos, né, científicos que comprovaram a existência dos biofilmes. E aí, de lá para cá, pode passar? Nós temos aí alguns consensos internacionais e nacionais que vêm falando sobre o gerenciamento de feridas, aí tem o guia de prática clínica, o consenso falando sobre higiene de feridas, o primeiro consenso brasileiro falando de gerenciamento de biofilme. Então, são documentos bem recentes, né, já que o termo essa confirmação de que os biofilmes se desenvolvem, sim, em feridas, ele é muito recente. Então, é um tema ainda que vem sendo explorado e vem sendo desenvolvido aí nesses anos de pesquisa. Aqui as formas de crescimento, né? Então, acreditava-se antes, né, que as bactérias elas viviam de forma planctônica. O que são formas planctônicas? São células únicas e de crescimento rápido. Então, acreditava-se que as bactérias, elas viviam basicamente desta forma, como seres independentes, que eles tinham aí as suas formas de sobrevivência, mas que viviam livres na natureza. Pode passar mais um. E, então, elas podem... A gente fala aqui de formas de crescimento de bactérias, porque as bactérias são, sem sombra de dúvidas, as grandes responsáveis aí pela formação de biofilmes, mas nós também temos vírus, fungos,
que criam e que vivem também nessa forma de biofilme. Mas as bactérias, sem sombra de dúvida, são as mais importantes aí para a nossa vivência clínica. Então, biofilmes são essas comunidades agregadas de micro-organismos. Então, elas podem viver de forma planctônica ou em forma de biofilme. Aí mostrando os vários tipos, né, de bactérias, elas podem aí viver em forma de biofilme. E aí esse aqui é o conceito, né, de biofilme. O que é o biofilme? Biofilmes são filmes ou massas de natureza biológica que vivem em comunidades microbianas e conseguem se aderir a substratos em superfícies, sejam bióticas ou abióticas, encapsulados em uma matriz extracelular autoproduzida ou de origem hospedeira, que são de extrema tolerância a agentes antimicrobianos, os desinfetantes, os antibióticos, e a defesas do organismo. Então, o conceito de biofilme é esse, né? Então, eles são comunidades microbianas que conseguem se aderir a superfícies. E aí, quando a gente fala que eles conseguem se aderir em superfície, é qualquer superfície que aquele micro-organismo encontre condições adequadas de sobrevivência, principalmente em contato com água. Então, para o nosso meio hospitalar, para a nossa prática clínica, nós temos aí as infecções, por exemplo, de catéteres, de sondas, de tubos. Então, são qualquer superfície que a bactéria pode crescer. Então, tanto bióticas, né, vivas, como nos tecidos, quanto as abióticas, que são nesses materiais. E isso é um problema bem grande, quando a gente pensa em próteses, catéteres, né, sabendo que essas bactérias podem se aderir. E elas formam aí essa matriz extracelular, que vão ser tolerantes a agentes microbianos, e a gente já vai entender por que eles são tão resistentes assim. Pode passar. Aqui nós temos didaticamente aí as etapas de formação do biofilme. Então, eles se dividem basicamente em 3 etapas. Nós temos aqui as bactérias planctônicas, que estão livres, né? E aí elas encontram aí uma superfície onde ela encontra um substrato, ela encontra condições ideais e ela vai se aderir. E aí ela assume um tipo de vida que chama séssil, ou seja, aderida. Então, eu tenho bactérias que estavam livres aqui nesse ambiente, elas encontram uma superfície de aderência, elas vão, a partir do momento em que ocorre essa aderência, elas vão formar microcolônias, que são essas comunidades, vão começar a excretar uma matriz extracelular. Essa matriz, ela vai ser responsável aí por proteger esses micro-organismos, né? Proteger desse meio externo, tá? Então, a partir do momento que forma aqui as microcolônias e existe essa aderência, eu também posso ter outras espécies de bactérias aderindo aqui nessa microcolônia. E aí começam a se desenvolver e ocorre aí, então, a expansão e maturação desse biofilme, que vai... e aqui a gente tem células de cores diferentes para mostrar que o biofilme ele não é formado por apenas um tipo de micro-organismo. Na verdade, a grande maioria dos biofilmes estão relacionados a mais de uma espécie bacteriana, fungos e vírus. Então, eu tenho aqui um aglomerado, uma matriz extracelular, que é essa capa de proteção das bactérias, e que depois de maturado, essa matriz vai se desenvolvendo, vai aumentando aqui a quantidade de bactérias dentro dessa matriz, até que vai ocorrer a dispersão, tanto de células, né, de bactérias planctônicas, quanto de microcolônias. Então, se a gente for pensar nisso, lá num catéter, eu tenho um catéter que começou a ocorrer a formação do biofilme. E aí, ele vai se aderir, depois ele vai se desenvolver, vai maturar, e depois vai começar a dispersão de células bacterianas, até chegar no momento que o indivíduo vai começar a ter
sinais sistêmicos de uma infecção. E aí eu vou ter que ir lá e retirar esse catéter, porque senão ele vai continuar essa dispersão de bactérias aí na corrente sanguínea. Isso para a ferida também é um problema muito grande, né? Então, eu tenho um biofilme maduro na superfície de uma ferida que vai começar a dispersar aí microcolônias e bactérias que vão aí indo para outros sítios. Só para ficar bem claro, isso aqui é uma ilustração das etapas de formação do biofilme in vitro. A maioria dos estudos, e a grande maioria deles, fala de biofilme apenas nesse ambiente in vitro. No in vivo, ainda existem muitas lacunas a serem respondidas, porque as pesquisas, como eu disse, são pesquisas recentes, né? Algo que ainda vem sendo estudada, essa questão do biofilme nas feridas. Então, essas aqui são as etapas de formação, né? Então, eu tenho células bacterianas planctônicas, que são essas bactérias livres, elas vão encontrar uma aderência, vão, através de identificar aí substratos, eles têm um meio adequado, ela vai se aderir e vai começar a secretar essa matriz extracelular. Essa matriz vai fazer uma proteção desses micro-organismos, eles vão crescendo, aumentando, multiplicando aí a sua população, e chega no momento que ele vai dispersar essas bactérias, tá certo? Pode passar. E qual que é a composição dessa substância polimérica extracelular? Então, essa capa de proteção de bactérias, ela é formada basicamente por água, polissacarídeos, proteínas, glicolipídios, DNA e íons metálicos. E isso vai ser importante a gente saber dessa composição, porque lá, quando eu for fazer o tratamento, é importante entender como que é essa formação dessa matriz. Então, essa matriz, ela é espessa, ela é bem viscosa, e ela faz a proteção dos micro-organismos. E lembrando também que desse biofilme, 80% dele é matriz extracelular e 20% é de micro-organismos. Então, essa viscosidade, essa substância polimérica extracelular, ela é responsável por proteger as bactérias, tá certo? Pode passar. E aí, à medida que essas bactérias vão se multiplicando e vão aumentando essa densidade celular, elas vão se comunicando. Então, as bactérias, elas têm lá aquela quantidade dentro do biofilme, e o que não se sabia é que elas têm um processo de comunicação celular. Então, aqui na primeira imagem, está mostrando uma bactéria planctônica. Ela está sozinha. Ela produz esses agentes químicos de comunicação, ela produz. Mas aqui eu estou em baixa densidade celular. Então, aqui ela não vai ter tanta interferência aí nesse organismo que ela está habitando. Quando eu estou num número, né, numa alta densidade celular, eu tenho aqui muitas bactérias crescendo, muitas bactérias se multiplicando, eu vou ter aqui uma proximidade maior dessas células bacterianas. E aí vai ocorrer, então, um processo de comunicação que se chama quorum sense. O quorum sense, então, é esse processo de comunicação celular através de agentes químicos, que são chamados de autoindutores. Eles vão promover a ativação e a repressão de vários genes mediados aí por essa densidade populacional. Então, eu chego no momento que eu tenho aí uma grande quantidade de bactérias, elas vão ficando próximas umas das outras, né, e vão tendo esse processo. Então, a bactéria, que era um ser unicelular, que tinha lá os seus meios de ação, agora, elas, nesse modo de biofilme, elas vão agir como um micro-organismo multicelular. Essas bactérias, elas vão, então, se comunicar, ativando genes de resistência, ativando genes de virulência e com transferência horizontal de DNA, né? Então, essa comunicação aí, ela é extremamente... Bactérias que vivem tranquilamente no nosso organismo, elas vão começar, então, a ativar genes de virulência. Por quê? Porque elas estão em maior número. A partir do momento que elas estão em maior número, elas se sentem poderosas. E aí, elas vão ativar esses genes.
se eu tenho aí um micro-organismo já com gene de resistência, ele vai passando aí para as outras células esse gene e vão sendo traduzidos aí os RNA, o DNA, vai ocorrer essa transferência horizontal. Então, dentro daquela comunidade bacteriana, que é o biofilme, que é como se fosse uma cidade, né, de bactérias, eu tenho ali vários tipos de micro-organismos diferentes, como eu já disse, a grande maioria, é muito difícil encontrar biofilmes de uma só espécie, geralmente elas estão relacionadas a mais espécies, elas vão se comunicar através do quorum sense. Então, tem essa expressão de agentes químicos através da alta densidade celular. Pode passar. E por que, então, as bactérias formam os biofilmes? Para proteção, né? Então, proteção de quê? No ambiente, elas vão se proteger aí da radiação, de desidratação, de predadores, e nos tecidos, elas vão ser protegidas aí, tanto da fagocitose, né? Elas vão ficar blindadas, protegidas do nosso sistema imunológico. Porque para um leucócito ou um macrófago, alguma célula que vai fazer a fagocitose desse micro-organismo, quando é uma bactéria planctônica, ele consegue fazer essa fagocitose de forma muito tranquila. Mas quando eu tenho estruturas de biofilme, que são grandes comunidades aí de bactérias, eles não vão conseguir fazer essa fagocitose. Então, eles ficam protegidos aí do nosso sistema imunológico e também fica protegido dos antibióticos. E isso é uma grande dor de cabeça para nós do setor da saúde. Pode passar? Não só da saúde, mas também da parte de alimentação, de várias outras áreas. Então, qual que é o impacto desse biofilme no setor da saúde? Então, 65% de todas as infecções bacterianas, elas estão associadas a biofilme. E aí nós temos famosas infecções, que até então não tinha-se esse conhecimento, mas elas são causadas pelos biofilmes, estão associadas, né, que são os dispositivos médicos, que foram as primeiras infecções que foram descobertas que eram causadas por biofilme foram as dos dispositivos, as osteomielites, as endocardites, a fibrose cística, né, que é uma doença onde o pulmão ele vai ficando com uma elasticidade diminuída, e aí as bactérias oportunistas vão formando aí os biofilmes lá no pulmão. As infecções orais e nosso objetivo aqui de estudo, que são as feridas crônicas. As infecções orais aí também é bem estudado pelo pessoal da odontologia, só que aí tem essa diferença, né, de dente para ferida, são coisas diferentes, tecidos diferentes, e aí quando você não escova o dente, fica o dia todo fora da rua e fica com o dente sem escovar, e aí começa a formar ali aquela capinha em cima do dente, e aí não escova, fica amanhã. Então, esse processo aí o processo de placa bacteriana, é um tipo de biofilme, tá certo? Está muito associado aí às gengivites e às infecções orais. Pode passar. Então, aqui são as principais bactérias formadoras de biofilme em material médico hospitalar, né, que são os estafilococos, as pseudomonas, Klebsiella pulmonar, enterococos, proteus mirabilis e esse nome aqui que é difícil de falar. Pode passar. Esses aqui são os micro-organismos mais comumente relacionados a biofilme. Nós temos as aeróbicas, que são as pseudomonas aeruginosas, as aeróbicas, que é o bacteroide frágilis e o clostridium. Nós temos aí o Staphylococcus aureus, né, que é uma bactéria facultativa, ela se desenvolve tanto em ambientes com uma alta concentração de oxigênio, quanto em baixas concentrações de oxigênio. Isso é um problema grande quando a gente fala de contaminação de tecidos mais profundos. E a Candida albicans, que é um fungo frequentemente associado aí a biofilmes em dispositivos médicos. Pode passar.
Aí a gente vai falar da microbiota, que a gente começa a falar de micro-organismos, como se fosse alguma coisa que muito distante de nós. E a gente sabe, né, que nós temos uma microbiota no nosso organismo, em vários sistemas nossos, essas bactérias estão presentes, bactérias, fungos, né, também, e eles vivem de forma harmônica com o nosso organismo. E eles são, inclusive, participam aí do processo de manutenção das funções. Então, nós temos aí a pele, ela é essencial, né, para a regulação do nosso sistema imunológico, para a manutenção da função barreira epitelial e proteção contra os micro-organismos patogênicos invasores e manutenção do pH. Então, eu tenho bactérias que ficam aqui na superfície da minha pele, que vivem tranquilamente e que nos protege de uma invasão de micro-organismos de patogênicos invasores. Após ocorrer uma lesão na minha pele, após abrir uma ferida, essa microbiota da pele e algumas espécies patogênicas, elas podem colonizar a ferida, né, e proliferar. Então, aí começa o nosso grande problema. E aí a gente tem duas bactérias também bem conhecidas do nosso meio, que são os Staphylococcus aureus e o Staphylococcus epidermidis, que faz parte da nossa microbiota da pele, mas a gente viu lá na formação dos biofilmes que quando elas começam a se multiplicar e ficam aí em maior número, eles podem expressar aí genes de virulência ou genes de resistência, e aí são onde os problemas começam a acontecer. Pode passar? Volta. E a prevalência de biofilmes em feridas. Então, nesse último consenso de 2022, né, o Consenso Internacional de Feridas, foi observada aí a prevalência de 78%, e aí eles colocam lá 78%, mas com altas probabilidades de que sejam 100%, tá? Das feridas crônicas são colonizadas por biofilmes. E nas feridas agudas, isso foi identificado em apenas 6%. Então, aqui existe uma forte relação de que essas feridas crônicas, numa porcentagem muito alta, elas têm, sim, a presença de biofilme. Pode passar? Então, o que determina o processo patológico, né? Se eu tenho bactérias que vivem harmonicamente no meu organismo, eu tenho algumas situações que vão determinar aí, então, processos patológicos. Então, a capacidade do sistema imunológico, ela vai interferir nesse processo patológico, né? Então, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, eu vou conseguir combater aí essas invasões bacterianas. Isso também depende do número de micro-organismos da ferida. Então, a gente viu lá, se eu tenho uma grande carga microbiana, se eu tenho um elevado número de micro-organismos nessa ferida, eu vou ter aí mais facilmente a instalação de um processo patológico. Espécies de micro-organismos também, algumas espécies são mais virulentas que outras, e a combinação da microflora, como eu disse, dificilmente vai ser um só tipo de micro-organismos, e elas podem estabelecer aí uma relação de concorrência, ou elas podem viver aí uma auxiliando na outra. Então, aqui nós temos a esteira para feridas, né, que também é do documento de um consenso internacional, que coloca aí o indivíduo no centro dessa roda, no sentido contrário desse processo patológico. Então, se eu tenho um sistema imunológico fortalecido, se esse indivíduo tem um sistema imunológico favorecido, se ele tem doenças e comorbidades, isso tudo vai interferir para que ele consiga combater esse processo patológico. Eu tenho aí um defeito na pele que vai levar a uma colonização. Se esse indivíduo não conseguir combater essa infecção, então esse defeito na pele vai levar a uma colonização bacteriana, que vai levar à formação de um biofilme. Esse biofilme vai eliminar alguns leucócitos, que vai ter dano nos tecidos, e aí eu tenho uma colonização microbiana estabelecida. Então, eu tenho essa relação desses determinantes patológicos,
também centrado aí nesse indivíduo, porque esse indivíduo ele vai ser fundamental aí para esse controle. Pode passar? Então, o que é uma ferida crônica, né? A gente está falando aí de feridas crônicas, mas, na verdade, esse termo, ferida crônica, inclusive nesse último consenso aí de higiene da ferida de 2000, que saiu agora, né, de 2022, ele pede para que a gente abandone esse uso desse termo, ferida crônica. Porque quando a gente fala em cronicidade, quando eu falo que eu tenho uma doença crônica, por exemplo, diabetes, hipertensão, significa que essa doença ela não tem cura. Quando eu falo ferida crônica, significa que ela não vai curar. Então, esse consenso pede que a gente mude aí essa terminologia, só que todos os trabalhos que você pega vem esse termo, né, ferida crônica, então a gente acaba falando isso mais, mas a gente tem que trabalhar para mudar essa terminologia. Então, o termo que é indicado aí é o termo de ferida de difícil cicatrização, né, que é uma ferida que apresenta fatores que impedem a obtenção de cura. Né? Ele tem uma doença de base que não está controlada, tem vários fatores aí que podem estar atrapalhando a cura dessa ferida. Então, esses fatores eles podem se apresentar a qualquer momento, em feridas de difícil cicatrização, podem ser julgadas como tal desde o início. Então, as feridas que são feridas já consideradas de difícil cicatrização, que são as úlceras de pés diabéticos, as lesões por pressão, as úlceras vasculogênicas, elas têm que ser julgadas como difícil de cicatrização desde o início. Então, eu tenho vários fatores subjacentes e a questão da localização anatômica, né? Como a gente viu lá, a questão dos micro-organismos, que eles estão presentes nos nossos sistemas lá, tanto sistema digestivo, urinário. Então, se eu tenho uma ferida próximo dessas regiões que são colonizadas, né, do nosso organismo, eu posso aí ter uma ferida com uma dificuldade maior de cicatrização. Pode passar? A ferida crônica, né, como ainda não estou conseguindo mudar esse termo ainda, mas essas feridas, elas estabelecem um processo inflamatório crônico. E a própria presença do biofilme faz com que isso aconteça. Quando eu tenho um biofilme, e aí isso foi verificado microscopicamente no laboratório, foi observado aí um acúmulo de neutrófilos e macrófagos ao redor desses biofilmes. E qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu ter muitas células de defesa ao redor de uma superfície com biofilme? É que essas células de defesa, elas vão secretando aí altos níveis de espécies reativas de oxigênio, de proteases, com o objetivo de danificar aí esses micro-organismos, de atingir eles de alguma maneira e eliminar esse risco aí para o meu organismo. Só que, como não vai conseguir chegar nesses micro-organismos, essas proteases vão começar a danificar esses tecidos normais ou os tecidos que estão em processo de regeneração e vai interferir nas proteínas e células do nosso sistema imunológico. Então, existe um excesso de metaloproteinase, principalmente o tipo 9, que vai reduzir aí o nosso processo de angiogênese, né? Tem o acúmulo também de citocinas inflamatórias. As feridas crônicas, elas têm um nível de 30 vezes, até 30 vezes mais metaloproteinase do que uma ferida aguda. Então, isso também contribui para esse processo inflamatório crônico. E aí a gente entendeu que a ativação desses macrófagos, eles vão promover também a liberação de citocinas pró-inflamatórias, moléculas citotóxicas, incluindo aí fator de necrose tumoral, interleucinas e óxido nítrico. Então, esse acúmulo de células de defesa ao redor de uma ferida faz com que esse processo inflamatório se torne crônico, e isso vai impedir, né? Então, aqui eu tenho uma imagem didática, né, do nosso processo de cicatrização, a homeostase, que é quando inicia-se essa ferida, eu vou ter ali a formação de um coágulo para que o processo de sangramento seja interrompido,
e na inflamação que eu tenho células, né, como macrófagos agindo, né, e a formação de fibroblastos. Então, esse processo inflamatório sendo perpetuado, essa ferida não evolui para esse processo de cura, né, para as fases seguintes, que são da proliferação e maturação. Por quê? Porque essas proteinases, essas metaloproteinases vão degradando aí as proteínas, essas outras estruturas que são necessárias para a formação desse novo tecido. Então, isso é um grande problema aí para que essas feridas cicatrizem. Pode passar. Biofilmes em feridas crônicas. Então, segundo aí essa diretriz de identificação e tratamento de biofilmes de 2017, os biofilmes, eles estão presentes na maioria das feridas crônicas. E, provavelmente, esses biofilmes, eles estão localizados na superfície dessas feridas. Então, a gente viu que biofilme, ele se forma sobre superfícies. Então, a gente foi entendido isso, né, que essas feridas crônicas, elas, provavelmente, a maioria delas, se não 100%, elas têm a presença do biofilme na superfície. O problema é que esses biofilmes também estão em camadas mais profundas da ferida, e podem não estar presentes uniformemente, ou longo ou dentro da ferida. O que é que isso significa? Que esse biofilme ele pode estar presente tanto na superfície da ferida, quanto em tecidos mais profundos. E essa distribuição do biofilme, ela não acontece de maneira uniforme dentro da ferida. Então, eu posso ter ele localizado em determinadas áreas desse biofilme, dessa ferida, e aí, isso, quando eu vou fazer uma biópsia de tecido, eu posso colher ali em uma determinada região, que não vai ser exatamente a espécie mais patogênica dessa ferida. Então, assim, existe essa distribuição de biofilme dentro da ferida que não é de forma igual. Então, a gente tem que também ter isso em mente quando vai colher uma cultura, um fragmento de tecido. Então, já também é bem claro, né, no meio científico, que os biofilmes estão associados ao atraso na cicatrização de feridas. Isso já é consenso. E que a microbiota dessas feridas crônicas é frequentemente polimicrobiana, ou seja, tem mais de uma espécie relacionada, e a diversidade dessa microbiana pode ser influenciada, então, pela localização e características da ferida. Pode passar. E aí, como fazer o diagnóstico de biofilme? Essa questão do diagnóstico de biofilme é algo que o que o consenso aí também internacional de 2022 traz é que não existe um diagnóstico, não existe um padrão ouro para diagnóstico de biofilme. Por quê? Porque vai depender aí de técnicas laboratoriais avançadas, de microscopia eletrônica, de varredura, a microscopia confocal de varredura a laser e sequenciamento de DNA. São coisas, geralmente, esses microscópios mais avançados, vai ser encontrado só no ambiente de pesquisa. Tá? Então, assim, é impossível que eu faça uma microscopia eletrônica de varredura de forma rotineira. Isso não não acontece, tá? Mas o que traz que é o melhor aí dentro das técnicas de diagnóstico seria a biópsia de tecido, né? Só que dentro dessa técnica de biópsia de tecido, se eu colher, como eu disse, né, eu colho ali em uma determinada região dessa ferida, eu posso ter ali uma colonização, um biofilme diferente de outra região aqui também da superfície da ferida. E aí, para que diagnostique mesmo biofilme, teria que ser tratado com antibiótico, são técnicas de cultura, sabe? Então, isso não é muito comum na prática clínica. Suaves superficiais, né, a técnica de Levine, que também não faz aí o diagnóstico do biofilme, mas
é uma técnica de cultura, que vai colher ali aquelas bactérias planctônicas que estão na superfície da ferida. São essas bactérias que a gente vai colher. Quando a gente viu lá no esqueminha de formação desse biofilme, então, essas bactérias planctônicas, elas podem ser de qualquer uma das espécies que tem ali dentro. Então, eu não necessariamente vou identificar todas as espécies que estão relacionadas. A aparência visual macroscópica da ferida. Isso é extremamente controverso. Existem profissionais que relacionam aí o aspecto visual da ferida como uma indicação clínica da presença de biofilme. E o que os consensos trazem é que se eu tenho já a informação de que de 80% a 90% dessas feridas crônicas, elas contêm o biofilme, que eu não preciso adotar aí essa forma de diagnóstico, tá? Então, eu tenho uma ferida crônica, eu tenho biofilme, isso já é uma certeza, tá? E aí, dentro da questão do que é considerado em tempo de cicatrização uma ferida, algumas definições trazem que 30 dias, outras trazem que 90 dias, e aquele outro de difícil cicatrização diz que essas feridas, né, como que já tem uma evolução ruim, que são os pés diabéticos ou lesão por pressão, essas feridas de difícil cicatrização, elas também já têm que ser tratadas com uma abordagem para tratamento de biofilme desde o início, tá bom? Então, não existe aí, basicamente, um padrão ouro para diagnóstico de biofilme. A gente sabe o que foi mostrado em pesquisas, né, através dessas técnicas de laboratório avançada, que é nessa área de pesquisa, que eu tenho a confirmação de que as feridas crônicas contêm biofilme. Pode passar. E aí, quando eu falo de biópsia de tecido, né, coleta de fragmento de tecido vivo para feridas, eu tenho aqui esse parecer técnico do Corém, dizendo que o enfermeiro, ele tem sim ele pode sim colher esse fragmento de tecido vivo, né? Ele é considerado um exame microbiológico de feridas para o diagnóstico etiológico da infecção. Então, ele já é um procedimento regulamentado pelo nosso conselho. Então, eu, como enfermeira, eu posso fazer essa coleta de fragmentos de tecido vivo de feridas, tá bom? Mas desde que eu seja capacitado para isso, né, gente? Eu tenho que ter segurança do procedimento que eu estou fazendo. Pode passar? E aí, o consenso sugere alguns indicadores clínicos da presença do biofilme em feridas. Então, a falha do tratamento antibiótico adequado, então eu tenho aquele indivíduo que está usando o antibiótico e mesmo assim, essa infecção não está sendo controlada, eu tenho uma falha desse tratamento, eu tenho aí a recalcitrância do tratamento antibiótico apropriado, então é aquele indivíduo que está usando antibiótico, essa infecção deu uma controlada, ele parou, a infecção volta, então a insistência dessa infecção, mesmo com esse tratamento antibiótico, é um indicador. A recorrência da cicatrização retardada após a interrupção do antibiótico, a cura retardada dessa ferida, apesar dela ter aí uma gestão ideal, eu tenho ali uma lesão por pressão, eu estou fazendo todas aquelas etapas de prevenção, de cuidado, mas mesmo assim, eu estou com um processo de cura mais lento, né? Eu tenho um aumento de exudato na ferida, um aumento de umidade, também é um indicativo. Inflamação de baixo nível, porque como a gente viu lá, as feridas crônicas, elas têm esse processo inflamatório aí crônico. A má granulação ou a hipergranulação friável, né? Então, aquele tecido de granulação que tem um aspecto que não é saudável, né? Não é aquele vermelho brilhante, né? Eu tenho um tecido de granulação, às vezes mais escurecido, que sangra facilmente,
ou que tem esse aspecto de hipergranulação. Isso também é considerado um indicador clínico de biofilme. E sinais secundários de infecção. Pode passar. Aqui é o consenso. Tá. Mas como que eu faço, então, o manejo do biofilme? Como é que, se eu sei que é uma colonização da superfície e que é difícil, que os antibióticos não conseguem chegar, que os produtos não vão conseguir agir, que o meu vai estar protegido do meu sistema imunológico, como que eu posso, então, fazer esse manejo do biofilme? Pode passar? Então, dentre as estratégias de tratamento do biofilme, segundo esse consenso de 2017, o desbridamento é uma das estratégias de tratamento mais importantes contra o biofilme. Então, a remoção a limpeza, né, através do desbridamento, é uma das estratégias. Isso a grande maioria dos consensos trazem, né, que o desbridamento, a partir do momento que eu faço uma limpeza no leito dessa ferida, através desse desbridamento, eu estou abrindo uma janela terapêutica, eu estou ali, de certa forma, dando uma sacolejada ali nesse biofilme, e ele vai ficar mais vulnerável aí à ação dos agentes antimicrobianos, porque eu vou remover aí do leito dessa ferida os tecidos inviáveis, porque esses tecidos inviáveis, eles podem ser substratos aí para fixação dessas bactérias, desenvolvimento desses biofilmes, tá? Então, eu tenho que ter uma intervenção antimicrobiana adequada após o desbridamento. Então, eu fiz um desbridamento, eu fiz uma limpeza dessa ferida, eu preciso ter uma intervenção antimicrobiana adequada. Princípios críticos de preparo do leito, e aí nós temos uma ferramenta importante, que é o Timers, que eu vou gerenciar aí os tecidos, gerenciar essa ferida de acordo com esses critérios, né, de acordo com o tipo de tecido, com a umidade, com as bordas, com a infecção. Alguém abriu o áudio. Põe a calça. Então, aqui nós temos que antibióticos sistêmicos, eles não podem erradicar o biofilme da ferida, isso é um grande problema. Considerar aí, então, o uso de antissépticos tópicos, preferencialmente aqueles que possuem uma propriedade antibiofilme. Mais para frente a gente vai falar aí desses agentes, né, tópicos que podem ser usados aí para o controle desse biofilme. O desbridamento, dentro dos tipos de desbridamento que nós temos, o cirúrgico, né, e o conservador afiado são as maneiras mais eficazes de remover, já que nós temos a formação aí na superfície. Então, esse desbridamento mais agressivo, esse desbridamento aí com lâmina, com a cureta, ele vai ser mais eficaz. Outros tipos de desbridamento são mais limitados, né, que é aí o enzimático ou ultrassônico. Então, aqui eu tenho um reloginho que mostra o tempo de formação aí desse biofilme. O biofilme, no estágio inicial, onde eu estou lá com as bactérias ainda em processo de fixação na superfície, esse processo aí pode levar algumas horas. Depois de 2 a 3 horas, né, na verdade, assim, para fixar a bactéria na superfície, isso é um processo rápido. Se ele encontrar condições adequadas, e o leito da ferida é um ambiente, né, que oferece tudo que as bactérias querem, né, eu tenho nutrientes, eu tenho umidade, eu tenho tudo que elas precisam, eu vou ter um tempo aí, elas vão se aderir à superfície de forma permanente, dentro de 12 horas eu vou ter aí a produção dessas matrizes protetora, eu vou ter aí, então, o estabelecimento de um biofilme, e num período de 2 a 4 dias, esse biofilme ele já vai estar maduro, ou seja, ele vai estar mais resistente. E aí, o que esses consensos indicam é isso, é que esse desbridamento, ele consegue aí enfraquecer essa proteção aí
do biofilme e vai deixar essas bactérias aí mais vulneráveis aos produtos que a gente vai utilizar. Pode passar. Lógico, quando a gente fala de desbridamento, tem situações que eu não vou conseguir fazer esse desbridamento, né? Eu tenho ali tecidos inviáveis, mas que eu tenho uma úlcera isquêmica não infectada no pé, que está coberto por uma escara, eu tenho uma presença de oxigenação tecidual inadequada, né, para o controle de infecção, então eu não vou fazer essa retirada, porque ela pode ser muito mais agressiva para esse indivíduo, né, e pode trazer consequências piores. Aquele paciente que tem manejo paliativo, obviamente eu não vou submetê-lo a um procedimento doloroso, já que se trata de um paciente paliativo. Eu vou ter aí feridas de causas inflamatórias subjacentes que não estão controladas, então eu tenho uma ferida com um extenso processo inflamatório que ainda não está sob controle, eu tenho que ir com cautela aí nesse processo. Quando eu tenho um risco aumentado de sangramento, no caso de pacientes em uso de anticoagulantes, né, com problemas hematológicos, e o nível da dor. Então, o desbridamento, o tipo de desbridamento que eu vou realizar, também depende do nível de dor desse paciente. Se o paciente requer anestesia, então eu não posso fazer isso beira-leito, então eu tenho que ir com mais cautela, né? Se esse paciente não tem condições cirúrgicas, esse paciente, e aí eu vou observando através do timers ali, o que eu posso estar utilizando aí para que tipo de desbridamento, que tipo de tecido eu tenho presente no leito dessa ferida para que eu consiga fazer esse manejo adequado. Pode passar. E aí nós temos o consenso internacional de 2020, né, que é essa abordar feridas de difícil cicatrização como estratégia de intervenção precoce antibiofilme, que é esse consenso que fala sobre a higienização de feridas. Esse primeiro documento foi publicado em 2020 e agora, recentemente, nós temos esse outro documento que trouxe aí algumas atualizações, mas ambos falam aí dessa higiene da ferida de uma forma bem proativa, bem mais agressiva, tá? Pode passar. E o que esses consensos trazem? A limpeza, né, é a parte inicial aí do tratamento dessa ferida. Essa limpeza, ela deve ser feita tanto da ferida quanto da pele perilesional, porque a gente viu que tem bactérias, né, que vivem aí na nossa pele, e que, se eu não fizer essa higiene dessa pele, essas bactérias vão migrar para o leito dessa ferida. Então, é importantíssimo que eu faça essa limpeza da pele perilesional. E aí o consenso traz que essa limpeza ela deve ser feita de 10 a 20 centímetros dessa borda da ferida. Então, realmente é uma limpeza extensa, né, de toda essa pele ao redor da ferida. Eu pensando numa úlcera venosa, por exemplo, eu posso pensar em fazer a higiene dessa perna, de limpar esse pé todo. Então, é realmente fazer uma limpeza rigorosa dessa pele perilesional. E também uma limpeza aí do leito da ferida. Depois a gente vem na segunda etapa, que é o desbridamento, e aí a gente tem vários meios, né? Nós temos vários tipos de desbridamento dentro do instrumental conservador, o autolítico, o enzimático, e deixa eu ver aqui. O que a Alexandra? Eu não entendi aí. Tá tudo certo, Alexandra? Tá tudo certo. Tudo certo, sim. pode seguir. Tá. Tá certo. Então, nós temos aí como etapas, né, do processo de higiene da ferida, limpeza, o desbridamento, o remodelamento das bordas, que são importantíssimas aí para a evolução dessa ferida, porque essas bordas, quando elas também assumem formas crônicas, como hiperkeratose, com descolamento de bordas, com excesso de umidade nessas bordas, também vou ter um atraso, né? Então, todas as feridas devem seguir esse processo de higiene, como esse consenso recomenda, né? Com uma limpeza
da pele perilesional e da ferida, um bom desbridamento com a retirada desses tecidos inviáveis do leito, lógico que obedecendo lá aqueles critérios que a gente disse, né? A gente tem critérios para fazer esse desbridamento, e também dependendo da nossa habilidade profissional. O remodelamento dessas bordas, que é fundamental eu ter uma borda alinhada ao leito dessa ferida. Se eu tenho um tecido de granulação aí ultrapassando essa borda, eu também não vou conseguir ter uma contração, né? Não vou conseguir ter a completa cicatrização dessa ferida. Eu preciso ter bordas alinhadas, bordas no mesmo nível da ferida. E aí, por último, nós temos a aplicação da cobertura. Volta só um pouquinho no slide anterior. No segundo documento aí do consenso, tá vendo que ele traz aí essa parte do gerenciamento da ferida, mas antes ele traz um processo de avaliação, que eu vou avaliar aí o indivíduo, quais são os fatores de risco, né? Se ele tem algum tipo de comportamento que possa estar atrapalhando a cicatrização dessa ferida, as doenças de base, e aí eu vou fazer uma avaliação geral desse paciente. Então, o segundo consenso traz isso de forma mais detalhada, que eu preciso, primeiro, antes de chegar na ferida, antes de chegar a realizar um curativo, eu tenho etapas a serem seguidas, né? Eu preciso primeiro avaliar o paciente, saber exatamente qual é a etiologia dessa ferida, entender qual que é o processo, o que está acontecendo ali. Então, primeiro é a etapa de avaliação. Depois eu vou fazer esse gerenciamento da ferida e depois eu vou monitorar. Essa ferida tem tido evolução? Ela está tendo bons resultados com esse meu gerenciamento? Eu estou tendo uma progressão da cicatrização ou não? Né? E aí eu preciso estar monitorando isso frequentemente. Mas o que esses consensos trazem é isso, é que essa higiene da ferida e esse desbridamento, ele deve ser feito de forma muito proativa. E todas as vezes que eu vou fazer, que eu fizer a troca desse curativo, eu preciso aí realmente efetuar uma limpeza proativa, fazer a limpeza do leito dessa ferida, de forma que eu consiga aí remover esses tecidos que possam estar abrigando aí o biofilme. Mas eu posso ter biofilme em tecido de granulação também, mas eu preciso entender se o processo de cicatrização dessa ferida, ela está indo bem ou não. Pode passar. Aí, dentro da síntese de recomendação, de acordo com esse consenso brasileiro, que foi a primeira recomendação brasileira do gerenciamento de biofilme, que traz aí para a gente algumas recomendações. Então, abordar feridas crônicas com sistemática multimodal de diagnóstico precoce e tratamento. Então, a gente já viu que esse diagnóstico laboratorial mesmo a gente não vai conseguir fazer, mas a gente entende que essas feridas mais complexas, crônicas, têm a presença do biofilme, e agir de forma precoce. Então, se eu sei da presença desse biofilme nessas feridas, eu vou agir da forma mais precoce possível no tratamento. Usar algoritmo de diagnóstico na presença de biofilme, eu vou apresentar mais para frente aí um algoritmo. Realizar biópsia também, que a gente falou, já falei que é um pouco aí controverso. Seguir um modelo de preparo do leito, priorizando aí, então, sempre uma limpeza constante, e remover o biofilme aplicando alguma técnica seriada de desbridamento. E aí, novamente, eles reforçam que o desbridamento instrumental, né, o cortante, o que eu uso o bisturi, a cureta, eles são mais eficazes. Pode passar. Usar soluções antissépticas no preparo do leito da ferida. O pessoal já estava aí perguntando que soluções são essas que a gente deve usar no preparo do leito, né, e da pele. E aí a gente vai falar um pouquinho para frente aí sobre esses produtos, tá? Coberturas antimicrobianas para diminuição da carga microbiana e prevenir também a formação do biofilme após o desbridamento. Eu fiz a retirada desse biofilme, eu vou utilizar coberturas que tenham ação antimicrobiana, que vão
vai reduzir aí essa carga microbiana, porque, como eu disse, a carga microbiana aí, eu tenho um excesso de bactérias, eu vou ter lá aquele processo de formação de biofilme começando. Então, eu tenho que usar aí algumas estratégias para reduzir essa carga. Usar instrumentos de avaliação de riscos de feridas, nós temos aí, dentro desse consenso, a indicação de alguns instrumentos, né, que vão avaliar qual o risco de infecção de alguns tipos de ferida, principalmente relacionados aí a cirurgias cardíacas, alguns tipos de cirurgia especificamente. Usar antimicrobianos sistêmicos na presença de sinais clínicos de infecção profunda ou disseminada. Então, isso aí, quando eu tenho uma contagem de maior ou igual a 105 unidades formadoras de colônia por grama de tecido profundo. Então, eu tenho aí o diagnóstico de uma infecção profunda ou disseminada. Aí sim, eu preciso de uso de antimicrobianos sistêmicos. Usar produtos com tecnologia capaz de romper essa matriz extracelular polimérica, que alguns produtos aí vêm prometendo fazer. Tratar de forma tópica e sistêmica a inflamação crônica, existem alguns produtos aí que fazem também o controle das metaloproteinases, né, e isso vai ajudar a controlar esse processo inflamatório crônico e melhorar a competência imunológica do paciente. Então, esse paciente precisa estar munido de boas condições, né, de boa nutrição, para que a regeneração aconteça. Pode passar? Aí aqui é um algoritmo clínico que esse é um artigo propôs para indicadores visuais, que o que eu disse já é algo extremamente controverso, né? Então, alguns autores indicam que a substância, a substância da superfície é desprendida de forma atraumática do leito, eu consigo ali remover aquela... É como se fosse uma substância gelatinosa no leito da ferida, eu consigo remover isso de forma atraumática? Sim, então eu tenho a substância de superfície persiste, apesar do desbridamento, daí eu faço o desbridamento, e quando eu vou lá, essa substância, né, gelatinosa, ela permanece no leito da ferida? Sim. Então, a substância, ela se reconstitui rapidamente, em 1 a 2 dias, na ausência de uma intervenção? Sim. Então, eu tenho aí indicadores indiretos da presença de biofilme. Como eu disse, é algo extremamente questionável, né, essa questão desses indicadores visuais, mas que alguns autores trazem como algo que possa nos guiar aí no tratamento de feridas. Aqui indicadores indiretos, né? A ferida responde mal aos antibióticos tópicos, a ferida responde mal ao tratamento com agentes antissépticos, né? Incluindo aí o PHMB, a prata e o iodo. Sim, então a ferida responde favoravelmente a estratégias multimodais, como desbridamentos e curativos? Não. Então eu tenho que pensar aí na formação de biofilme. Mas a gente já viu que isso já... esses critérios aí de identificação visual é bem controverso. Pode passar? Então, aí eu preciso, para controle de biofilme, associar 2 tipos de agentes. Os agentes antimicrobianos com agente antibiofilme. Então, o antimicrobiano, ele vai matar as bactérias naquela forma planctônica, que eu sei que estão ali dispersas no leito dessa ferida. Então, eu vou diminuir e ter um controle da carga microbiana. Quando acontece aí que eu tenho uma quantidade maior dessas bactérias, né, o que é proposto é que, após um desbridamento, eu tenho aí uma liberação maior dessa carga. Então, eu vou associar o antimicrobiano com um agente antibiofilme. Esse agente biofilme, por outro lado, ele tem um outro mecanismo de ação, que é desestabilizar a matriz extracelular, e isso vai aumentar a permeabilidade dessa matriz aí aos agentes antimicrobianos. Também reduzir a tensão superficial e romper, então, o biofilme. E aí eu tenho uma interrupção desse processo de formação de biofilme.
uma das medidas, né, mais indicadas é essa, da associação entre agentes antimicrobianos e agentes antibiofilme. Pode passar? E aí nós chegamos onde todo mundo quer saber. Então, eu tenho o biofilme, e aí, o que eu faço com ele, já que ele é tão difícil assim de resolver? Nós temos alguns agentes antibiofilme e antimicrobianos que são bastante utilizados aí na nossa prática clínica, que eles fazem esse rompimento aí dessa membrana, dessa matriz extracelular e permite que os agentes antimicrobianos ajam. Então, nós temos o nosso queridinho, que é o PHMB, que existe tanto em formas de soluções líquidas, quanto géis, quanto também associado à betaína, que é um surfactante, que esse surfactante ele vai ajudar nesse processo de limpeza do leito da ferida. Então, ele vai permitir com que o PHMB, e aí dentre os agentes antimicrobianos mais indicados hoje no tratamento de feridas, nós temos o PHMB, a prata e o iodo, tá? O iodo, ele depende, tem muitos trabalhos que trazem excelentes resultados com o cadexômero de iodo, e o iodo, propriamente dito, também existe um grau elevado de citotoxicidade, isso depende da concentração desse iodo, tá? Então, hoje, o mais utilizado é o PHMB, a prata, que é um agente antimicrobiano que disponível aí em várias apresentações, em várias marcas, em vários produtos. Então, assim, gente, eu coloquei algumas marcas aqui também, sem nenhum conflito de interesse aí com relação a marcas, só para que a gente ilustre aí um pouco a questão de produtos, mas existe uma gama de produtos hoje nessa comercial, né? Mas o produto, basicamente, que atua como agente antimicrobiano e antibiofilme são esses à base de PHMB, a prata, e a prata também. Quando o consenso traz lá que alguns produtos têm associação, por exemplo, do PHMB com EDTA, que é um surfactante, no caso desse gel aí da Curatec, que vai ter a junção de dois agentes aí, do surfactante e do antimicrobiano. Isso vai facilitar a penetração aí nessa barreira do biofilme. Nós temos o DAC, né, que é o cloreto de aquil carbanoil, que é esse verdinho aqui, que o que ele faz? Ele atrai as bactérias para esse curativo, e quando eu faço a remoção, eu removo ali essa carga microbiana. Ele atrai de uma forma eletrostática essas bactérias para a superfície, né, para a cobertura, e aí a cada remoção eu tenho a retirada. Tem também nessa forma de, como se fossem uns saquinhos, né, que eu também posso fazer um desbridamento mecânico, né, uma limpeza mecânica da ferida. A clorexidina, que também é bem controversa, nesse último consenso brasileiro, ele, inclusive, desaconselha o uso da clorexidina, porque pode estar relacionada aí a algumas reações alérgicas na pele, mas ela ainda, em outros estudos, traz que ela tem uma boa eficácia também com relação ao biofilme, mas também alguns estudos trazem que tem bons resultados, mas os últimos consensos não aconselham. Então, os principais aí são tem hoje também sabonetes de PHMB para fazer higiene da pele perilesional, né? E vários produtos. Pode passar. Enzimas proteolíticas, no caso também da papaína, colagenase, também tem um resultado antibiofilme também bem controverso. Esse hipoclorito de sódio, né, que é soluto de DAC, é algo também que eu não vejo muito aí, não tenho muito costume de ver, mas ele traz em alguns estudos que ele tem sim uma ação antibiofilme. Outros produtos que eles trazem, que não é comercializado no Brasil, que é o mel medicinal, que é o mel de manuka, o ácido acético, o ácido cítrico,
a octedina e a etacredina. São produtos não comercializados no Brasil. Pode passar. Nós temos também alguns tipos de tratamentos que ajudam aí nessa remoção, né, contribuem para remover esse biofilme do leito da ferida, e aí nós temos a pressão negativa. Agora nós temos, inclusive, uma modalidade com instilação, com ou sem antisséptico, que pode contribuir aí para a remoção do biofilme. Só que porque essa instilação, eu não sei se todo mundo já viu essa modalidade de terapia pressão negativa, eu tenho a instilação do soro ou de algum antisséptico, fica por um determinado tempo no leito da ferida e depois faz a sua remoção através da pressão negativa. Isso parece alterar essa arquitetura do biofilme. A pressão negativa tem inúmeros benefícios aí, né, para a questão de feridas cavitárias, mas na questão do controle do biofilme, ela não parece ter tanta ação assim. Mas, então, a gente tem aí a associação de terapia com espumas com prata, que tem aí a adição de um agente antibacteriano, que é a prata. Existem espumas específicas com prata, tá? Que são caríssimas, por sinal. Temos também o tratamento ultrassônico, né, que ele vai produzir microbolhas na superfície da ferida e desprender o biofilme do leito, né, ele é um método seguro, mas também não é tão utilizado assim na nossa vivência. A terapia larval também, que ela tem uma ação aí já bem estabelecida contra biofilme, porque ele desbrida esse tecido desvitalizado do leito, mas também é pouco utilizado na nossa prática. Pode passar. Algumas terapias adjuvantes, aí nós temos a terapia fotodinâmica, que é um queridinho aí de quem trata feridas, que eu tenho a utilização do laser de baixa intensidade com algum tipo de fotossensibilizador, que a gente usa aí, no caso, o azul de metileno. Então, a gente tem a inter-relação entre um fotossensibilizador, luz e oxigênio. Esse laser de baixa intensidade vai liberar uma energia que é transferida para esse fotossensibilizador e ocorrer, assim, uma reação celular, produzindo radicais livres que vão interagir com o oxigênio, formando espécies reativas do oxigênio. E ele vai ter uma ação citotóxica aos micro-organismos sem danificar os tecidos saudáveis. Gente, na minha prática, eu vejo que a terapia fotodinâmica, ela é maravilhosa, porque eu tenho o laser, ele tem dois objetivos, né? Ele pode tanto fazer a estimulação, dependendo da dose que eu estou aplicando, quanto a inibição de algum processo. No caso da terapia fotodinâmica, eu quero inibir aí o crescimento desses micro-organismos, eu quero destruir esses micro-organismos presentes. Então, a terapia fotodinâmica eu vejo excelentes resultados, mas quando eu estou pesquisando aí nesses consensos, não tem nada dizendo que, indicando, né? Mas que na nossa prática eu vejo grandes resultados, porque ele tem aí essa relação de citotoxicidade aí dos micro-organismos. Ozônio também, que é um queridinho aí, né, no mundo de tratamento de feridas, que já tem uma ação bem clara com relação a controle a matar micro-organismos, né, já tem uma ação bem clara sobre isso, mas com relação aos biofilmes ainda não tem muito estudo. Então, o ozônio ele vai oxidar lipoproteínas e fosfolipídios das paredes das bactérias e vão causar danos irreversíveis. Então, na prática, a gente aplica aí esse ozônio através das bags, né? E faz a aplicação tanto local, quanto também tem formas de aplicação sistêmica, que também trazem bons resultados. A oxigenoterapia hiperbárica, que sugere que tem uma cicatrização melhorada, porque ele vai ter um ambiente rico em oxigênio, né, e isso vai trazer a morte das bactérias pelos leucócitos.
E a hidrocirurgia, que é um tipo de desbridamento bem seletivo, que não danifica os tecidos, mas que também não é algo tão comum na nossa prática pela questão do custo. Tá bom? Pode passar. Então, concluindo, né, o tratamento do biofilme ele não é possível após uma única intervenção ou produto. É um conjunto de intervenções, incluindo aí a nossa avaliação, que é de fundamental importância. Então, gente, pode passar, obrigada. O que eu tinha para dizer para vocês é isso, acho que o que eu observei aqui nesses artigos, nesses consensos, é que é isso. Então, eu sei, pode voltar aqui, pode tirar aqui. Eu sei que os micro-organismos, os biofilmes, eles têm uma prevalência altíssima, né, nas feridas crônicas, então, que eu não preciso esperar confirmações diagnósticas para intervir, né, com ações antibiofilme. E aí, o que eles trazem de mais importante é a questão do desbridamento, da limpeza e da associação de todos esses métodos ao uso de antimicrobianos tópicos, né, e soluções que têm esse poder de antibiofilme, tá bom? É isso. Simone, obrigada. Parabéns pela brilhante apresentação, né, com conteúdo rico e bastante atualizado, né, já com consensos desse ano já. Então, muito obrigada por, né, nos trazer esse conteúdo que com certeza vai agregar na prática profissional de todos, né? Então, lembrando a todos, gente, que tem o link, né, no chat para certificação. Então, quem entrou depois, volta um pouco, né? Ele está aí, preenche para certificação, que será enviada por e-mail em 15 dias, tá bem? Então, vamos a as perguntas, Simone. Como foi bastante complexo, né, a apresentação, então acho que nem ficou muita dúvida, foi sendo... Não quer nem perguntar, que eles já entenderam tudo. Gente, eu falei igual uma matraca, né? Rápido demais, mas para quem me conhece, eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, quase nada. Então, assim, falo mais rápido mesmo, mas estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Obrigada aí, meus colegas lá da pós. O pessoal está em peso, vou acompanhando. Tá uma galera aí. Então, a Camila fez uma pergunta, ela perguntou assim, sobre a higienização, né, da região perilesão. Qual produto você indica quando você falou lá, né, de higienizar com 10 centímetros da lesão? Ela pergunta qual produto que você indica para essa higiene e ela coloca clorexidina interrogado também. Pois é, essa clorexidina aí, realmente, esse último consenso brasileiro traz que é algo que a gente não deve fazer esse uso, né? Porque ela tem esse risco aí de reações alérgicas, né? De agredir a pele. Então, o que é recomendado? São produtos, né, com pH próximo ao pH da pele, que é um pH mais ácido, né? São produtos mais suaves aí para a pele. Então, eu tenho hoje sabonetes com pH MB, sabonetes não com pH neutro, né, com pH mais ácido, e aí eu uso essas soluções tensoativas. Tá, então tá respondido, né? A Yasmin falou do ozônio quando você estava apresentando. Yasmin adora o ozônio. Isso. O Joel está parabenizando, Simone.